Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. Vereadores de São Paulo vão recorrer de decisão da Justiça que suspende o aumento que eles deram aos próprios salários para o ano que vem. Risco de desidratação aumenta principalmente entre os idosos no verão e cuidados exigem mais do que aquele copo d'água de vez em quando. Na virada do ano, viajar de carro fica mais barato com a redução do seguro obrigatório, mas o custo da viagem de avião levanta voo com o aumento nas taxas de embarque. Deixar o carro na garagem faz bem para a saúde, para o meio ambiente e para a economia local. O movimento localista destaca as vantagens de quem gasta perto de casa ou no caminho para o trabalho. Mais de 3.000 militares participam da busca pelo avião russo que caiu ontem no Mar Negro com 92 pessoas a bordo. O governo descarta a ação terrorista. E as homenagens a um dos grandes nomes do pop, George Michael, morreu nesse domingo. A imprensa britânica fala em insuficiência cardíaca como causa provável. O verão chegou, com altas temperaturas, pelo menos aqui no Sudeste, muito sol. Os idosos devem redobrar a atenção, nesses dias quentes. A hidratação deve ser constante e a dieta tem que incluir alimentos que contenham muita água. Entre um exercício e outro, Vera Lúcia, de 69 anos, faz uma pausa para se hidratar. Normalmente eu trago uma garrafinha com um chá branco e tomo água aqui direto, porque está muito quente e a gente sente uma falta incrível. Já Israel, de 88 anos, nem sempre lembra de tomar água. Quando eu sinto que eu preciso, eu tomo. Repor a água perdida naturalmente é fundamental para o bom funcionamento de todo o corpo. Além de regular a temperatura corporal, desintoxica o corpo e ajuda na absorção e transporte de nutrientes. Os idosos se desidratam facilmente porque perdem mais água. Além disso, os sensores do organismo responsáveis pela sensação de sede já não são tão eficientes. O sintoma de desidratação mais comum é a urina concentrada e com cheiro forte, mas outros sintomas mais graves podem ser notados. Pode dar dor de cabeça muito forte, pode dar vômito, diarreia, tontura, mal-estar, irritabilidade, pressão alta, taquicardia quando o coração bate muito. Então as pessoas às vezes começam a sentir um monte de sintoma e procuram um médico porque acha que está doente e na verdade está desidratado. O ideal é que os idosos bebam água sem sentir sede e aos poucos. A quantidade deve chegar a 2,5 litros por dia, sem contar outras bebidas e alimentos. Frutas, legumes, leite, café, chá. Como a gente está nessa época de comida pesada, então agora, essa semana, é comida leve total. Isso aí, tem que se cuidar. E olha, a gente já antecipa 2017, vai começar com uma notícia boa, para os motoristas. O governo anunciou uma redução de 37% no valor do DPVAT, o seguro obrigatório de veículos. Repórter Evelyn Avancini tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. É a primeira vez que acontece essa redução no DPVAT. A explicação é que o número de indenizações pagas de 2014 para cá foi menor, principalmente em casos de invalidez. Lembrando que o seguro obrigatório indeniza vítimas de acidentes de trânsito em todo o país, em caso de morte, invalidez permanente e despesas com assistência médica. E a redução abrange 10 categorias de veículos. Para carros particulares e táxis, por exemplo, o valor cairá de R$ 101,10 para R$ 63,69. Já no caso das motos, a diferença será ainda maior, de R$ 286,75 para R$ 180,65. A taxa deve ser paga junto com o IPVA na primeira parcela ou no vencimento da cota única. Aldo, com você. Kevin, obrigado pelas informações. Essa interessa para o bolso de quem tem carro. Agora a gente fala de um outro assunto. Quem não tem carro também ajuda o bolso de muita gente, Conquistar a tão sonhada qualidade de vida pode ser possível sem sair do bairro onde se vive e isso melhora não só a saúde, mas também a economia local. Veja aí. Uma escada separa a casa do trabalho de Roberto. A bicicleta nesse cenário não é nada útil, é verdade. Mas é só sair de casa
que ela é companheira para resolver a maioria das tarefas cotidianas. Bom, a primeira vantagem, o estresse é muito menor. Outra coisa é você tem que ajudar, eu não sei, uma ideia, né, que já não é de agora, você fazer funcionar o seu bairro. Pequenos mercados, lojas. Esse estímulo a pequenos comércios que ficam próximos de casa, aonde é fácil de se chegar a pé ou usando curtos trechos de transporte público, é chamado de localismo. O movimento vem crescendo em grandes metrópoles como São Paulo e visa descentralizar serviços, tornando as dimensões da cidade mais humanas. É esse conceito que tem a ver com protagonismo, transformação e melhora da qualidade de vida. O abandono do carro particular melhora a qualidade de vida, evita o sedentarismo, reduz os custos com saúde, proporciona novas experiências com o espaço público e torna o consumo mais consciente. Esse consumo local, que não é meramente consumismo, ele gera renda, ele gera possibilidade de você empreender, você gera novas ideias, você tem essa relação de sociabilidade, dos laços sociais que vão sendo desenvolvidos, você tem a possibilidade de coisas novas surgirem. Quem vive essa realidade aprova. Não trocaria de jeito nenhum. Então eu prefiro a qualidade de vida aqui com todo dia. Isso aí. Na hora de fazer exercício nessa época do ano, né? Todo mundo quer ficar bem para o verão, enfim, faz promessa de ano novo, de ir para academia. Cuidado, viu? A gente sempre leva aquela garrafinha de água, não leva? Essa inocente garrafinha pode esconder vários perigos. Para ser preciso, mais de 300 mil perigos. Uma garrafinha de plástico usada tem, em média, 300 mil colônias de bactérias que podem causar desde um simples desconforto intestinal até uma infecção generalizada. Quando Isaías vai à academia, não esquece a garrafinha de água. Esvazio ao fim do treino e quando inicia o treino, enche novamente. O Enderson treina junto e na hora da sede tem um hábito nada saudável. Às vezes eu trago e de vez em quando acaba compartilhando a dos meninos. Beber água numa garrafinha usada por várias pessoas e reutilizá-la sem higienizar pode causar problemas sérios à saúde. Estudos mostram que após uma semana de uso sem ser lavada, uma garrafinha de plástico como esta pode ter em média 300 mil colônias de bactérias por centímetro quadrado. Para se ter uma ideia, essa quantidade é muito maior que a encontrada numa vasilha de cachorro, por exemplo. A contaminação pode causar diarreia, pneumonia, infecção de pele e generalizada. Quem bebe direto no gargalo deve ficar atento. O ideal é consumir o líquido em até 3 horas, porque as bactérias se multiplicam muito rápido. Tem bactérias que elas chegam a dobrar a quantidade a cada 15 minutos. O correto é higienizá-las a cada uso. Para isso, uma dica: misture 5 gotinhas de detergente na água e limpe com uma escova. Depois, desinfete a garrafa com 2 colheres de sopa de água sanitária. Uma vez por mês, nós temos que fazer uma desodorização. Nós vamos utilizar bicarbonato de sódio. E aí a gente deixa 24 horas. Ela está limpa, desinfetada e desodorizada. E o que é mais importante, sem bactérias. Isso aí, o mês está no fim, mas não acabou ainda. Sempre é tempo de fazer esse alerta aqui. A Sociedade Brasileira de Dermatologia promove a campanha Dezembro Laranja para alertar sobre a importância da prevenção do câncer de pele, o mais comum entre os brasileiros. A repórter Adriana Cimino tem as informações sobre isso. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Esse é o 3º ano consecutivo da campanha que tem como objetivo alertar sobre a importância de combater o câncer de pele, que é o 2º que mais mata no Brasil. A gente vai conversar agora com o Dr. Reinaldo Tovo Filho, que é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui no estado de São Paulo. Dr. Reinaldo, quais são os sintomas a que se deve ficar atento do câncer de pele? Boa tarde. Boa tarde, Adriana, e aos ouvintes aqui da TV Cultura. Os primeiros sinais são feridas que não cicatrizam, que sangram principalmente em áreas expostas ao sol. Face, pescoço, dorso das mãos e pernas. São aquelas feridas que você trata, melhora 1 mês, 2 meses, aquelas feridas acabam sangrando, não cicatrizando. Ou pintas, manchas que começam a mudar de cor, se tornam mais escuras, começam a crescer, também começam a sangrar. São indicadores de que alguma coisa está acontecendo no nosso corpo. E como prevenir para que esses sinais não apareçam?
Primeiro, procurar um dermatologista se você tiver dúvida sobre esses sinais. Segundo, procurar usar o filtro solar, o protetor solar. Evitar os horários de pico do sol, entre as 10, 2, 3 horas da tarde, principalmente no verão. Usar roupas leves, mas que possam proteger a pele. Chapéus, bonés, camisas, camisetas, se a pessoa não tiver condição de ter um filtro solar, mas principalmente a utilização do filtro solar. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Olha, é filtro solar não só na praia, mas todos os dias. O doutor Reinaldo estava me falando que essa sombrinha aqui que a gente encontrou nesse dia ensolarado de São Paulo, ela deixa a gente exposto a 50% dos raios solares. Então é bem importante o uso do filtro. Se você quiser mais informações sobre a campanha Dezembro Laranja, entra no site controleosol.com.br. Aldo. Maravilha, obrigado, Adriana, pelas informações. Olha, a gente falou que a vida de quem dirige vai ficar mais barata, quem viaja de avião vai ter que pagar mais caro, viu? Vai ficar mais caro porque a Agência Nacional de Aviação Civil publicou hoje no Diário Oficial uma portaria com os novos valores da taxa de embarque que passam a valer a partir de 1º de janeiro. O aumento atinge passageiros que voarem a partir de aeroportos em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Brasília. Fique atento e se prepare. A gente vai para outras notícias nacionais. O vereador e prefeito de Osasco, Rogério Lins, do PTN, passou a noite na cadeia. Ele foi preso ontem pela manhã no aeroporto de Cumbica, assim que desembarcou, vindo de Miami. Tinha ido para a Disney ali passear com a família. Rogério Lins era considerado foragido desde o início do mês. Assim que desembarcou no Brasil, ele se entregou à Polícia Federal. Em seguida, foi levado para a cadeia pública de Osasco, onde passou a noite. Além dele, outros 13 vereadores da cidade são acusados de nomear funcionários fantasmas para ficar com parte do salário deles. Segundo o Ministério Público, o esquema causou um prejuízo de 21 milhões de reais à Câmara Municipal. Antes de se entregar, o prefeito eleito postou um vídeo na internet onde nega as acusações. No nosso gabinete não existem funcionários fantasmas. Nós não compactuamos com isso. Eu respeito muito o Ministério Público, eu confio na Justiça e vou contribuir totalmente com todas as investigações. Em Braslândia, no Distrito Federal, um motorista perdeu o controle do veículo e invadiu uma igreja e uma casa vizinha ao templo. Rodrigo Barbosa, que dirigiu o carro, morreu na hora. A igreja, que estava vazia no momento do acidente, ficou destruída. Segundo os vizinhos, o motorista havia brigado com a namorada e por isso disparou com o carro. Ele não usava cinto de segurança. No litoral catarinense, 50 praias foram consideradas impróprias para o banho nesse fim de ano. Só em Florianópolis, um dos locais mais procurados por turistas e brasileiros para o Réveillon, 20 pontos não passaram no teste, segundo a Fundação de Meio Ambiente. A lista completa com a condição das praias de Santa Catarina está no site fatima.sc.gov.br. E a Justiça mandou suspender o aumento salarial que os vereadores de São Paulo se deram nos últimos minutos de trabalho em 2016. O reajuste seria de 26,3%. Isso faria com que os salários passassem dos mais de 15 mil reais para quase 19 mil. O juiz Alberto Alonso Munhoz atendeu a um pedido de ação popular para suspender o reajuste. O argumento é de que ele fere a lei de responsabilidade fiscal, já que o aumento foi aprovado a menos de 180 dias do fim da legislatura. Na verdade, foi bem menos do que 180 dias. A aprovação aconteceu no último dia de sessão legislativa e levou apenas 5 minutos entre entrar em pauta e ser votada. Se seguisse a lei, essa medida deveria ter acontecido antes das eleições municipais, o que teria impacto direto nas urnas. Dos 55 vereadores eleitos em outubro, 33 seriam diretamente beneficiados pelo novo salário, já que foram reeleitos. Além de quase 4 mil reais a mais no bolso, todos ainda contam com uma verba de gabinete de 22 mil reais por mês e uma folha salarial de 140 mil reais distribuída em 17 servidores. A Câmara vai recorrer aos tribunais superiores. O entendimento é de que a Constituição permite o aumento, já que ele foi feito de uma legislatura para outra. Há também, segundo eles, o respaldo do Departamento Jurídico da Casa. Mas qualquer decisão pode acontecer só lá para fevereiro, depois do fim das férias dos vereadores, o chamado recesso parlamentar. Afinal, ninguém é de ferro. Imagina só, você está navegando aí na internet, aí alguém te manda um link na sua rede social. Vereadores de São Paulo aumentam o próprio salário. Seria bom se essa fosse uma notícia falsa, né? Afinal de contas, num ano tão difícil, né? De tanta crise, tantos estados que estão fazendo aí pacotes
de ajustes, inclusive demitindo gente, encerrando fundações, mas não é uma notícia falsa como você viu. As notícias falsas estão circulando demais nas redes sociais, viu? E as empresas que administram essas redes estão prometendo combater essas postagens falsas. A notícia parece boa, viu? Mas é bom tomar cuidado, porque isso pode abrir um precedente perigoso à liberdade de quem usa essas redes. A tela do computador aceita tudo. Não é de hoje que mentiras são publicadas como verdades em sites e nas redes sociais. Nas eleições americanas, especialistas acusaram o Facebook de permitir a publicação de notícias falsas que teriam ajudado o candidato Donald Trump. Por causa disso, o provedor deve criar ferramentas para combater as postagens mentirosas. À justiça, os provedores de internet alegam que é tecnicamente impossível filtrar tudo que é postado na rede. Só para se ter uma ideia, a cada minuto, o equivalente a 40 horas de vídeos é publicado na internet, só em sites como o YouTube, por exemplo. Mas eles monitoram o que colocamos na rede, sim. No Brasil, o Google está de olho no conteúdo divulgado pelos usuários desde 2008. Tanto que partiu da empresa a denúncia de pedofilia que levou a Polícia Federal a prender um homem em Barretos, interior de São Paulo. O que parece uma boa notícia pode ter repercussões graves no direito à privacidade de todos. O grande problema está em quando uma empresa privada começa a denunciar cidadãos porque ela está vigiando a vida privada deles. Isso abre um precedente para que ela vigie sobre qualquer coisa. Isso é extremamente ilegal, perigoso e ditatorial. Essa advogada explica que no Brasil a legislação dá conta de punir. Quem publica uma informação é responsável por ela. O site e internautas que compartilham notícias falsas também podem ser penalizados. Mas ela faz o alerta. Se você não fez essa avaliação, compartilhou um conteúdo que viola os direitos de terceiros, você pode responder junto com quem publicou na origem por pagar uma indenização, por exemplo, por danos morais para aquele que se sentiu lesado. O governo de São Paulo vai ajudar a combater a estiagem no segundo município mais populoso da Paraíba, Campina Grande, com empréstimo de bombas flutuantes. As bombas utilizadas para a captação das reservas técnicas do sistema Cantareira durante a crise hídrica no estado de São Paulo serão instaladas no braço leste da transposição do Rio São Francisco. O objetivo inicial é ajudar a combater a grave seca que atinge os estados da Paraíba e Pernambuco. A previsão é que no começo de 2017 as bombas já comecem a funcionar. Quero aqui dizer da alegria de poder participar. Essas super bombas são extremamente potentes. Campina Grande é uma das maiores cidades brasileiras. Imagine você ficar sem água, né? A gente faz um intervalo rápido. A seguir, continuam as buscas pelo avião militar russo que caiu no Mar Negro com 92 pessoas a bordo. E mais, as homenagens a um dos grandes nomes do pop, George Michael, morreu nesse domingo. A gente volta já. Estamos de volta. Veja se você já se pegou nessa situação. Antes de dormir, dá uma olhadinha rápida no celular. É assim que acorda, também uma checada rápida. Ao longo do dia isso se repete. Cuidado, viu? Esse comportamento tão comum tem um nome, FOMO. Checar o celular. Com que frequência? 10 minutos. Tem gente que não aguenta nem isso. Fica a curiosidade, né, de ver se alguém mandou uma mensagem. E se não puder usar o telefone? É horrível, parece que o dia demora para passar. Essa necessidade de acompanhar cada novidade do mundo virtual ganhou nome: FOMO. A sigla em inglês significa, numa tradução livre, medo de ficar de fora. E não se trata de uma doença ou distúrbio, mas sim de um fenômeno moderno. É o medo que as pessoas apresentam de, num determinado momento, desligarem os seus celulares, desligarem os seus computadores e, em função disso, ficarem distantes das redes sociais. O FOMO, ele diz respeito, então, àquele medo ou à ansiedade que o indivíduo apresenta de não poder acompanhar em tempo real aquilo que acontece do lado de lá. O problema atinge principalmente os adolescentes que, pela necessidade de aceitação característica da idade, se mantêm conectados, inclusive durante a noite, período em que a luminosidade e os alertas emitidos pelo celular prejudicam o sono, dificultando o descanso cerebral.
Esse jovem, quando levanta na noite seguinte, ele não tem condições físicas para acompanhar uma aula, ele não se lembra muitas vezes a respeito do que foi ensinado no dia anterior. Nesse momento, é o momento onde acende-se, então, o farol vermelho para que alguma coisa não vai bem. E caberia, então, aos pais, né, de novo, invocando a questão do bom senso, servir de modelo e também não ficar utilizando os seus celulares. Agora a gente vai para as notícias internacionais. Mais de 3 mil militares continuam as buscas pelo avião russo que caiu no Mar Negro com 92 pessoas a bordo. O avião Tupolev Tu-154 caiu logo depois da decolagem, no domingo pela manhã. Ele levava membros do Corpo do Exército Vermelho, que deveria se apresentar aos soldados russos em operação na Síria. A aeronave saiu do balneário de Sochi e sumiu do radar quando sobrevoava o Mar Negro. Além dos 64 membros do coral e de 8 militares, 9 jornalistas e 8 tripulantes também estavam a bordo. Equipes de busca localizaram 11 corpos e mais de uma centena de pedaços de fuselagem. O presidente russo, Vladimir Putin, decretou um dia de luto e pediu investigação minuciosa. Autoridades no Chile organizam o início da reconstrução de estradas depois do terremoto que levou pânico à região costeira do sul do país neste domingo. O tremor de 7,6 graus teve epicentro perto da ilha de Chiloé, na região dos lagos. A terra tremeu por volta das 11h30 da manhã no horário local. 4 mil pessoas foram retiradas de casa por segurança. Houve alerta de tsunami retirado uma hora depois. Câmeras de segurança registraram os estragos. Estradas ficaram destruídas, não houve informação de feridos. Nas Filipinas, tufão Nocten deixou 400 mil pessoas desabrigadas e cancelou mais de 300 voos. Ventos de até 250 km por hora interromperam o fornecimento de energia em 5 províncias. 4 pessoas morreram. Fortes chuvas acompanham o avanço do Nocten, que causou alagamentos em vários bairros ao se aproximar hoje da capital Manila, cidade mais populosa do arquipélago. E luto na música pop. O cantor e compositor George Michael morreu nesse domingo na casa dele em Londres. Segundo as primeiras informações, a causa da morte foi uma insuficiência cardíaca. O cantor tinha 53 anos. Desde o anúncio da morte, a casa onde o cantor morava em Londres recebeu homenagens de vários fãs. Pelas redes sociais, vários artistas, entre eles Elton John, lamentaram a perda de um dos maiores nomes do pop mundial. George Michael nasceu Georgios Kyriakos Panayotou em 25 de junho de 1963, na cidade de Londres. Filho de um restaurador grego e uma mãe bailarina, George teve seu primeiro contato com a música trabalhando como DJ em pequenos clubes. Ainda adolescente, começou a tocar com um amigo de escola, Andrew Ridley. Nos anos 1980, os dois criaram a dupla pop Wham! Esse foi o pontapé inicial da carreira de George Michael. Os sucessos vieram logo, com hits como Young Guns, Wake Me Up Before You Go Go e Careless Whispers. Os dois seguiram juntos até 1986. O Wham! Vendeu mais de 25 milhões de discos. No auge do sucesso da dupla, Michael decidiu seguir carreira solo. Em 1987, lançou Face, o primeiro disco solo. Os videoclipes desse álbum exploravam a sensualidade e foram responsáveis por tornar Michael como um dos sex symbols dos anos 1980. Destaques para Kissing a Fool e Father Figure. No ano de 1991, George Michael veio até o Rio de Janeiro, onde tocou no Rock in Rio daquele ano. Sucesso total. Em 1998, ele foi preso por atentado ao pudor dentro de um banheiro público de um parque de Beverly Hills. O incidente fez com que o artista assumisse a homossexualidade. Desde então, Michael teve vários problemas com a justiça. Mas George Michael entrou para a história do pop internacional como um grande cantor e compositor que vendeu ao longo de suas 4 décadas de carreira mais de 100 milhões de discos. Ao longo desse período, recebeu 3 British Awards e 2 vezes o Grammy. Ele chegou a anunciar que estava trabalhando num novo álbum com o compositor Naughty Boy. Em março de 2017, planejava lançar um documentário batizado de Freedom.
Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Agora você acompanha o JC Debate. Uma ótima tarde para você. Espero você aqui amanhã ao meio-dia. Até lá.